Seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, a nossa 74ª edição, e sempre trazendo os principais assuntos do mercado financeiro para você, hoje com Carlos Eduardo Wing. Rapaz, mudou o tempo aí em Curitiba, né, Cadu? Tá fazendo frio agora nesta sexta-feira, dia 27. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rafa. Clima mudou. Hoje agora tá 11 graus aqui em Curitiba. Mas calma Voltamos aí, ao ontem frio. tava quanto? Ontem tava 19, chegou a fazer uns 29 e tal, mínima 19, hoje já Rapaz, esfriou bem. A máxima hoje acho que foi 15. impressionante, né? Como a temperatura muda rapidamente. Estamos já nos finalmente do inverno, mas vez ou outra, uma frente fria se desgarra e leva muita friagem para a capital mais gelada do Brasil. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do mercado financeiro. Tivemos uma bolsa aí que durante a semana chegou a subir 2%. Numa abordagem mais técnica, ela encontrou ali um piso por volta dos 117 mil, 115 mil, fez uma sombrinha aí durante a semana e manteve aí um patamar e acabou fechando esses últimos 5 dias com uma alta de 2%. Já o dólar, na contramão, é sempre assim, quase sempre, caiu 3,5%, fechando aí por volta de 5,19. Cadu, o que você destaca aí de mais importante na semana? Que tivemos IPCA 15, tivemos o Jackson Hole lá nos Estados Unidos. O que é que você traz para a gente? Vamos lá, vamos fazer aí o resumo dessa semana. Primeiramente, na segunda-feira a gente começou, né, com o relatório Focus, mais uma vez aí pela 20ª semana consecutiva uma revisão para cima em relação à expectativa para o IPCA em 2021, agora o mercado projetando em 7,11, antes em 7,05 na semana anterior, ao mesmo tempo que a gente teve uma pequena elevação também na projeção da inflação para 2022, de 3,90 para 3,93. A Selic, pelo menos para previsão para 2021, se manteve estável em 7,5. Né? Isso corrobora, como você já introduziu aí, em relação aos dados que a gente teve na quarta-feira, o IPCA 15, ele subiu 0,89 em agosto, acelerando em relação ao mês anterior, que tinha sido de 0,72, sendo que essa foi a maior variação para o mês de agosto desde 2002. Ficou acima da estimativa do mercado. O mercado estava esperando aí que o IPCA 15 viesse em 0,84, então isso reforça essa preocupação e essa persistência em relação à inflação no ano de 2021. Só lembrando, o IPCA 15 ele serve ali como uma prévia, né, do IPCA, que é o principal indicador ali que, inclusive, o Banco Central segue para determinar a sua política, né, monetária, e isso vai permanecer no radar. Um ponto importante, já falando aí de outras questões, né, já que o IPCA acelerou, uma outra coisa que está no radar, que a gente já vinha comentando, é referente à crise hídrica. Então, já foi anunciado aí que a ANEEL ela deve informar qual vai ser a bandeira tarifária a partir do mês de setembro. Certamente vai manter ali a bandeira vermelha nível 2. Tá faltando cor para tanto aumento na Exato. tarifa de luz, né? Porque a gente tem a bandeira verde, a bandeira amarela, a laranja, a vermelha, Exato. 1, 2, 3, bandeira roxa, bandeira preta. Onde é que a gente vai parar, hein, Cadu? Exato. E o outro ponto é que a ANEEL deve anunciar um novo reajuste para a tarifa de energia. Só lembrando que em julho a gente já teve um reajuste de 52%, que é aquela tarifa adicional que é paga, né, no consumo de energia. Lá no início a gente pagava mais ou menos R$6 e alguma coisa a cada 100 kWh de consumo. Isso já tinha sido ajustado para R$9 e pouco, R$9,40, acho que é isso. E estão falando, né, desse novo reajuste para alguma coisa entre 14% e 15%. Então, se a gente pegar desde o início do ano, a gente está falando de um reajuste acima de 100% na conta de luz. E reacende toda a preocupação em relação a essa inflação continuar persistente, provavelmente vai continuar. Um outro ponto que é importante colocar é que, em função do nível muito baixo das hidrelétricas, né, principalmente a região centro-oeste e sul, sudeste ali, região sul, sudeste, centro-oeste, a gente está com um nível de reservatórios em torno de 25%. E o que está sendo
sugerido é você utilizar, despachar, né, que é a expressão que a gente fala, todas as termoelétricas. Só que o custo de geração de energia das termoelétricas é muito mais alto. É bom lembrar que as termoelétricas, muitas delas são termoelétricas a gás, e lembrando novamente que o gás também vem subindo, né? E tem um efeito cambial, né? A gente viu aí, por mais que essa semana o dólar chegou, eu não sei como é que fechou a semana, porque ele oscilou bastante, mas acho que com Teve o uma dia de alta hoje, e chegou a 5,19. Perdão, teve uma baixa, caiu a 3,5% na semana, fechando por volta de 5,19. perfeito. Mas ainda assim vai seguir essa pressão sobre a inflação. Vai. E deixa eu trazer um dado importante em relação a essa questão do gás, que é o seguinte: o Brasil ainda não é autossuficiente em gás, né? Então a gente tem uma importação muito grande, sobretudo da Bolívia, né? Só que essa cotação é em dólar. Então, se o dólar aumenta, e se por algum acaso a inflação aumenta, esse custo também aumenta, né? E a gente tem um botijão de gás chegando a R$100. O botijão de gás superando R$100. Imagine o que não é isso no orçamento doméstico daqueles que ganham, né, pouco mais aí de R$400, R$450, que é a média de um Bolsa Família, né? Então, a gente tem muitas famílias voltando a cozinhar com fogão de lenha, a gente tem uma alta generalizada em preços que dependem dessa fonte de energia. E como bem o Cadu mencionou, se você aumenta o preço do gás, você aumenta o preço das termoelétricas, uma coisa leva a outra, aumenta o preço da energia de maneira generalizada. Se a gente somar o aumento do preço da gasolina, que subiu mais de 40% desde 2019 para cá, a gente tem uma alta que é uma alta sistemática, generalizada e persistente, conforme costuma adjetivar o Banco Central, né? E isso é um problema imenso que vai se construindo. Exato. Então, essa é uma coisa que vai estar no radar. A gente já vem falando, né? Acho que desde o início do ano. Então, a crise hidrológica ela vai permanecer bastante em alerta, né, para os investidores de maneira geral. Isso pode ter um efeito, inclusive, na questão do crescimento econômico, né, nessa retomada pós-pandemia. Pode ser que a gente perca espaço em função também dessa crise energética. A semana, de forma geral, né, a gente viu a Bolsa Brasileira fechando positivamente. A gente fechou a semana com uma alta de 2,22%. Voltamos no ano para o campo positivo, então a Bolsa no ano aí acumulando uma alta, por enquanto, de 1,39%. No mês a gente ainda segue em queda. Boa parte disso, né, teve um aspecto ligado às commodities que se recuperaram, então minério de ferro, a gente viu também preço do petróleo subindo ali acima de $70 o barril, falando do Brent especificamente. E isso foi positivo também em relação ao número de casos de Covid, que teve uma redução na região da Ásia-Pacífico, basicamente. A China reabriu o porto que tinha sido fechado, é o terceiro maior porto de containers. Então, isso acabou trazendo uma perspectiva um pouco mais positiva também para o mercado. Corroborando com isso, né? A gente teve dados na Europa, o PMI composto na zona do euro, ele chegou a cair de 60,2 para 59,05, uma leve redução, só lembrando que esse patamar de 60,2 era um recorde histórico, então esse 59,5 em agosto ainda assim é um número bastante expressivo, tá? O importante é estar acima de 50, né? Que demonstra a retomada na economia. Exatamente. No Reino Unido, a mesma coisa, ficou em 59,2. Então, isso mostra aí essa retomada, né, pelo menos no mercado europeu, vem mostrando que continua tendo força, né? Outro dado positivo foi da FDA, que é o órgão, né, que regula a questão, né, das vacinas dos Estados Unidos, e teve aprovação integral da Pfizer e da BioNTech. Então, isso também melhorou essa visão em relação à pandemia, fazendo com que a Bolsa Americana, inclusive, né, renovasse as máximas históricas, e esse clima positivo acabou se estendendo, né, para a Bolsa Brasileira. O que estava principalmente no radar, né, tirando aí da parte da pandemia,
era exatamente o simpósio, né, em Jackson Hole, que ia ser o discurso do Jerome Powell, que foi hoje, e o mercado estava na expectativa que tivesse alguma sinalização em relação à retirada de estímulos, né? Basicamente em relação ao tapering, que é o programa de recompra de títulos. Hoje o governo americano recompra cerca de 120 bilhões de dólares. E no discurso que foi realizado hoje, a interpretação do mercado é que foi um discurso menos hawkish, como a gente gosta de dizer, né? Um pouco menos duro. Então, ele não deu muita direção em relação a isso. O que ele deixou claro é que a política americana, né, a intenção dos estímulos ainda não gerou a retomada do mercado de trabalho como se gostaria. Ele reforçou que os efeitos da inflação, na visão, né, deles, continua sendo um efeito transitório, mas deixou ali também, como a gente já tinha visto em outros discursos, né, de outros dirigentes ali do Fed, que pode ser necessário uma redução dos estímulos, mas foi um pouco menos agressivo. O mercado interpretou de uma forma positiva, fez com que as bolsas subissem e o Brasil seguiu nessa mesma direção. Eu acho que o mercado como um todo, né, Cadu, ficou um pouco à espera desse posicionamento. Exato, ficou à espera. E só para a gente deixar claro, esse encontro ele é anual, né? Anual. E o que é esse encontro? Na verdade, lá nos Estados Unidos, cada estado tem, aspas, o seu próprio Fed, né? E os presidentes dos Feds estaduais se reúnem. E esse encontro é esse encontro de presidentes do Fed, o que, na verdade, leva a uma noção do direcionamento da política econômica dos Estados Unidos. Por exemplo, apesar do presidente Jerome Powell ter feito esse discurso de que o tapering vai ser bem gradual, bem lento, de que o aumento da taxa de juros deve ficar realmente só para 2023, a gente teve, por exemplo, 2 presidentes estaduais, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, e o presidente Rafael Bostic, que é do Fed de Atlanta, dizendo e defendendo que a política econômica dos Estados Unidos deve passar a cortar esses estímulos mais rapidamente, né? Então, assim, é uma maneira de você medir a temperatura do que pode vir a acontecer na política monetária dos Estados Unidos. Por isso é tão importante e muito esperado pelo mercado, né? E a gente tem aí uma boa noção do que pode acontecer daqui para frente. Exato. E dos outros dados, assim, ficaram mais em linhas ali com o mercado. A gente teve a segunda leitura também do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, ficou em 6,6, né, o dado anualizado, em linha ali, bem próximo com o que o mercado já projetava, que era 6,7, então não teve muita mudança. A gente teve também o PCE, né, que é o dado de inflação ao consumidor, que é o principal dado utilizado também pelo Fed para avaliar como que anda a inflação. Ele subiu 0,4 em julho, ficou em linha também com a estimativa do mercado, então nenhuma mudança em relação a perspectiva, pelo menos, dos investidores diante desses dados. Falando um pouquinho de Brasil, a gente segue com um cenário bastante conturbado, a gente vem falando isso há bastante tempo, uma certa antecipação aí da campanha eleitoral para 2022, ruídos e brigas entre as diferentes esferas, né? Falando de executivo, legislativo e judiciário. Então, a gente teve essa semana o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele rejeitou e arquivou um pedido de impeachment que o Bolsonaro tinha realizado em relação ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Então, toda essa turbulência ela continua trazendo, né, maior incerteza para os investidores de maneira geral, fazendo com que a nossa bolsa ela perca até um pouco em relação ao ambiente, quando você tem um ambiente um pouco mais positivo no cenário internacional. A gente teve dados do CAGED, que teve criação de 316 mil vagas formais em julho. Surpreendendo o mercado, inclusive, né? Esse número foi muito bom. Exatamente. A expectativa era 300 mil vagas. Destaque para o setor de serviços, a gente já comentou aqui, serviços representa aí um pouco mais de 70% do PIB, então conforme a vacinação vem avançando, é um setor muito importante na cadeia brasileira e que veio retomando, né, com uma boa criação de vagas. Por outro lado, a gente não viu o mercado reagir como poderia,
justamente por esse ambiente político aí que traz uma cautela maior dos investidores. E aí, Cadu, antes de você continuar o seu raciocínio, eu queria propor uma pergunta, né, até pela sua experiência de mercado, pelos anos que você já tem aí na vivência dos investimentos. Quando a Bolsa Brasileira não sobe o quanto deveria, e quando a Bolsa Brasileira cai mais do que deveria, qual deve ser a análise do investidor que olha para esse tipo de ativo? Assim, é uma análise mais para compra, é uma análise mais para venda, é melhor adotar uma posição defensiva? Porque quando o Brasil ele se descorrelaciona dessa maneira com os mercados internacionais, e o Brasil já é muito dependente da oscilação de preços lá fora, faz com que a gente tenha uma insegurança muito grande, né? Porque quando sobe, não sobe tanto, e quando cai, cai muito, né? Qual você acha que deve ser a leitura do investidor quando esse cenário se apresenta? Perfeito, vamos lá. Eu acho que a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, perfil, né, de investimento de cada um, como é que está a composição dessa carteira, de quanto que ele está disposto a colocar do seu patrimônio em ativos que possam sofrer uma maior oscilação, que tenha risco. O outro ponto é o horizonte de investimento, porque nesses momentos, o que acontece? Você perde um pouco também da racionalidade. Então, o fundamento ele acaba não sendo uma diretriz para a precificação dos ativos. Então, Ou seja, aquelas métricas que a gente está acostumado a seguir nos momentos mais, digamos, normais de mercado, elas geralmente não funcionam tanto para esse tipo de situação esporádica. Exatamente isso. E aí, nesse aspecto, o que acontece? Você tem oportunidade, mas você sabe que essas distorções elas podem permanecer, então isso pode sim mexer com a oscilação da sua carteira, com o seu patrimônio, e por isso que o horizonte do investimento ele é importante, porque a gente sabe que ao longo do tempo essas incertezas elas tendem a reduzir, o mercado ele passa a entender melhor, então a gente vive um período, né, de incertezas políticas. Passado isso, passada a eleição, com a direção que vai ser tomada, o mercado passa a entender quais são as novas regras do jogo e ele passa a ajustar as suas posições. Então, essas distorções elas vão ser corrigidas em algum momento, para cima ou para baixo. Então, é sempre importante ponderar esse lado. Então, o horizonte de investimento ele vai definir também se vale a pena você assumir posições ou não, né? Então, dependendo da característica da carteira de cada um, a gente vai avaliar se é um momento de repente, começar a montar posições de longo prazo quando a gente identifica ativos que estejam, né, muito descontados, ou, ao mesmo tempo, a gente pode adotar estratégias mais correlacionadas, como eu falei no podcast passado, né, as estratégias de long e short, ela pode ser uma boa estratégia para você aproveitar esses momentos que você cria distorções entre ativos que são correlacionados e você abre a oportunidade de ganhar dinheiro em um tipo de estratégia que indifere a tendência do mercado. Você pode ganhar tanto no mercado de alta como no mercado de queda. Então, existem mecanismos de você tanto se aproveitar da volatilidade do mercado para tentar gerar mais receita ou até mesmo se defender. O mercado de derivativos também pode ser utilizado como hedge. Você pode usar as opções, de repente, para proteger parcialmente a sua carteira. Não vai entrar tanto no detalhe aqui para não me estender, mas você tem uma série de opções. Eu acho que o principal é ter um pouco de paciência. A gente sabe que essa volatilidade ela não vai desaparecer da noite para o dia, a gente vai passar por isso durante esse segundo semestre de 2021, durante provavelmente o ano inteiro de 2022. Alinhar mesmo a carteira. Eu acho que vale a pena ter um pouquinho mais de liquidez e pensar as estratégias de maneira muito, muito bem orientadas. Então, acho que é importante a pessoa estar bem assessorada. Não, é interessante você citar as opções e, por mais que você não queira entrar em detalhes, eu vou só deixar uma informação no ar que é importante. Você, investidor, né, você que está ouvindo a gente, você quando entra no mercado de opções, você tem boas possibilidades de se defender, né, fazer o chamado hedge. Quando você ouvir hedge aí no jargão do investimento, saiba que é defesa, né? Você tentar se defender. E quando você utiliza as opções, você pode ter boas oportunidades, né? Você pode lucrar tanto na alta quanto na queda.
Isso é que é interessante, né? Isso é que é fundamental o investidor perceber. No mercado financeiro, nós temos boas oportunidades, não só para quem coloca dinheiro esperando uma valorização, esperando que aquele ativo aumente o seu valor comercial, ele tenha um ganho de preço. Não, você tem opções e é um mercado grande, um mercado extremamente farto, onde você pode também lucrar com a queda de certos ativos, né? E eu acho que, Cadu, se você não se importar, dá para a gente dar uma explicada rápida, por exemplo, como você poderia lucrar com uma opção de venda, né? Vou dar uma explicação rápida. Imagina o seguro de um automóvel. O que é um seguro de um automóvel que você contrata e paga lá em 2, 3, 4, 5 parcelas ou paga à vista? O que é? Nada mais é do que uma opção de venda. O que é isso? A opção é um direito que o investidor tem, ao comprar aquela opção, de vender certo ativo por um determinado preço. Então, quando você contrata um seguro de um automóvel, ou seja, na verdade, pode ser um automóvel, um seguro residencial, um seguro de vida, que seja, o que você está fazendo? Você está comprando uma opção, né, de venda. Se por algum acaso acontecer algo com aquele automóvel e aquele automóvel perder o preço de maneira abrupta, por exemplo, numa colisão, num roubo, né, o que vai acontecer? Você tem um direito a exercer sobre determinada parte, no caso a seguradora. Então o que você vai fazer? Você vai vender aquele carro pelo preço original. Então você tem uma possibilidade de se defender da perda de valor daquele ativo, né? Então quando você tem um carro batido ou roubado, a seguradora é obrigada a comprar aquele seu carro pelo valor determinado. Então vamos imaginar que você fez o seguro de um automóvel de R$30 mil, segundo a tabela FIPE. Então você, ao comprar uma opção de venda, você obrigatoriamente tem um direito de vender aquele carro por esse valor de R$30 mil. Isso também pode acontecer no mercado financeiro. E às vezes essas possibilidades passam ao largo do investidor. Seja por falta de informação, seja por falta de uma orientação adequada do assessor. E eu acho, Cadu, que a gente precisa orientar os investidores a terem opções. É um mercado onde você tem possibilidades de lucrar não só com a alta dos ativos, mas também numa eventualidade quando eles, por acaso, perdem valor. Exatamente, exatamente. Você usou uma analogia muito boa para explicar. É porque o mercado de derivativos, às vezes, é muito... Para quem não está acostumado, ele confunde. Por isso que eu não quis entrar muito no detalhe. Mas tem uma série de estratégias, o Rafa mencionou em relação às opções de venda, e você tem operações estruturadas, que na verdade você faz uma composição entre ação e opções, por exemplo, e você consegue determinar estratégias, por exemplo, com potencial de ganho, com uma margem de proteção, ou mesmo uma estratégia com capital protegido. É possível montar esse tipo de estrutura. Você consegue montar algumas estruturas para quem já tem carteira de ação, para você se proteger a uma realização do mercado, não só com a compra de uma opção de venda, mas montando outros tipos de estrutura, tem fence, enfim. A gente pode fazer até um especial falando só sobre derivativos. Só sobre opções, né? Exato. Um mundo imenso de possibilidades por aí. E o que é interessante, né? Logicamente que eu não compro uma opção de venda no valor do meu bem, né? Então vamos imaginar. Exato. O meu carro, ele custa R$50 mil. É claro que eu não vou pagar R$50 mil por esse seguro. Por quê? Porque ele pode ou não ser exercido. Ele pode ou não acontecer. Então eu pago um valor muito menor, né? Um carro de R$50 mil, dependendo de, claro, várias variáveis, o seguro não chega a R$1.000, a R$1.500. Então esse é o chamado prêmio, né? Tipo assim, o prêmio é os R$50 mil. Quanto custa esse prêmio? Custa R$1.500, R$1.200, R$1.000. Então você paga esse valor de R$1.000, R$1.200, R$1.500, para ter o direito de vender aquele carro por R$50 mil, caso alguma eventualidade aconteça. E o mesmo acontece com as opções, né? Então eu posso me proteger de um mercado em queda justamente comprando uma opção de venda, vamos imaginar, de Petrobras, que hoje aí fechou aí a R$28,44. Vamos imaginar que amanhã a Petrobras caiu a R$15. Então eu tenho o direito de vender as ações da Petrobras por R$28, se essa foi a opção de venda
que eu comprei pagando um preço X para ter isso em meu poder. Então, se eu tiver ações da Petrobras e o preço cair, eu posso vender essas opções para quem as comprou por esse valor de R$ 28. Então, a gente tem essas estratégias, essas possibilidades de defesa, de hedge, como o Cadu mencionou, mas que são muito interessantes em mercados instáveis como esse. Eu acho que essa informação que a gente precisa deixar clara para o investidor, né, Cadu? Sim, com certeza. Que existem muitas possibilidades que podem ser feitas, existem muitas estratégias. Muitas vezes, quando a gente fala de mercado de renda variável, de ações, o pessoal associa muito a simplesmente comprar uma ação e esperar ela valorizar. Exatamente. Na verdade, você tem uma infinidade de possibilidades de gerar receita, inclusive em mercados com incerteza elevada e com muita volatilidade. E só voltando para a parte política, né, que eu acho que é o principal radar aí que vai mexer com a Bolsa Brasileira, a gente tem até dia 30. Quer falar bonito, Cadu? Fala assim, ó, é o principal drive do mercado. Principal drive do mercado. A gente tem até semana que vem, dia 31 de agosto, para o envio do orçamento para 2022. A gente segue com uma grande preocupação para o ano de 2022, é o lado fiscal. E tem essa questão do Bolsa Família, né, na verdade, o novo programa, que é o Auxílio Brasil, a indefinição sobre a PEC dos precatórios, se isso vai ser colocado fora do teto de gastos ou não. Já foi feita declaração essa semana que eles vão botar lá um valor de, acho que são 90 bilhões, né, que tem no ano que vem mais ou menos para serem pagos em precatórios. A ideia da PEC é fazer um parcelamento dessa dívida, utilizando receitas algumas receitas extraordinárias, né, que não são recorrentes, enfim. E eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Por quê? Eu não sei se todo mundo recorda, mas uma expressão que ficou muito conhecida lá em 2014, 2015, mais ou menos essa época aí do governo Dilma, era as famosas pedaladas fiscais, a questão da contabilidade criativa. Não sei se o pessoal recorda. O que era basicamente a chamada pedalada fiscal ou a contabilidade criativa, né? O governo, basicamente, para melhorar o número, né? a questão fiscal, ele atrasava alguns repasses da União para as empresas, né? Para os bancos públicos, enfim. E isso fazia com que você tivesse um número um pouquinho melhor e liberava espaço no orçamento. Nada mais é do que uma manobra. Então, a preocupação que se tem é exatamente você fazer o mesmo tipo de coisa. E a gente sabe que em ano eleitoral, a gente vê aí o presidente perdendo popularidade, a gente tem uma crise forte da questão energética. A gente já passou por isso no governo FHC, estou voltando bem no tempo, tá? Então, antes do Lula entrar, lá em 2001, a gente teve a crise do apagão. Quem recorda, né, quem passou por isso, eu era ainda novo, tinha 14, 15 anos, por aí, a gente passou por blackout, o pessoal apagava as luzes nas ruas, né? A gente não, era cortada a iluminação pública, em certos horários não tinha. A gente hoje está se falando em voltar com horário de verão, inclusive para economizar, ajudar a economizar no gasto de luz. O horário de verão que foi uma das principais, aliás, talvez a primeira medida do governo Bolsonaro, ainda enquanto recém-candidato, né? Acabou com o horário de verão. Verdade. Hoje em dia está querendo voltar. Mas interessante você lembrar disso, porque houve estados em que esse apagão durava de 6 da tarde às 6 da manhã. Né? Nós aqui estamos gravando podcast, eu no Rio de Janeiro, Cadu em Curitiba, Cadu na região sul e eu na região sudeste, mas houve estados na região nordeste onde a crise foi um pouco mais severa, né? Lá em 2001, 2002, assim, a distribuição de energia ela era um pouco menos igualitária, digamos assim, no Brasil, né? A gente, inclusive, não tinha usinas de energia como as que foram produzidas em Tucuruí, Belo Monte. Então, houve uma distribuição desigual desse apagão. Então, houve estados onde a luz acabava às 6 da tarde e outros onde a gente teve aí dificuldades econômicas muito grandes. E o governo Fernando Henrique, na época, priorizou os estados da região sudeste, é bom lembrar, porque aqui era e continua sendo a principal força industrial do país, né? Então perceba o quanto isso é doloroso
na vida cotidiana das pessoas, né? Você, por morar em um estado que não seja na região sudeste, você tem uma qualidade de vida diminuída porque a sua luz vai ser apagada às 6 da tarde. É inacreditável. Exato. E eu tô voltando nesse ponto porque, assim, tem muita gente que fala que essa crise do apagão lá em 2001 foi uma das coisas que pesou muito na popularidade do governo Fernando Henrique e que ajudou, de certa forma, o Lula a entrar em 2002. Então, assim, a gente está indo para 2022 com uma crise energética, com uma inflação muito acelerada. A Dilma passou por isso, né? Em 2015 foi a última vez que a gente teve inflação de 2 dígitos, que passou de 10%. Inclusive, dentro dessas manobras que eram feitas, uma das coisas que foi feita foi adiar o repasse de certos preços administrados, incluindo energia elétrica, que depois, né, gerou um prejuízo enorme. É uma conta que a gente ainda paga. Foi quando foi criado o regime de bandeiras tarifárias, foi exatamente ali 2015, 2014, mais ou menos. Então, só estou voltando no tempo para a gente não esquecer, né? Não faz tanto tempo assim, não estou tão velho, mas para a gente não esquecer o que passou e enxergar o que a gente pode ter de conjuntura, porque a preocupação é exatamente assim, a queda de popularidade, você usar espaços que você tenha, ou melhor, manobras que você consiga fazer para adotar medidas populares, para tentar angariar votos, e isso traz uma preocupação para o lado fiscal. Então, acho que isso é o que está mais afastando o investidor, isso é o que está mais no radar das incertezas, olhando para frente, né? Olhando não só o que a gente já está passando agora, mas pensando para depois de 2022. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e está olhando muito de perto o que acontece no Congresso. Perfeito. Olha, demos um panorama bem aprofundado do que está acontecendo em termos políticos no Brasil, em termos monetários e fiscais lá nos Estados Unidos, que acaba sendo também um direcionamento muito forte e muito objetivo para as políticas mundo afora. Deu para aprender bastante com esse podcast. Obrigado demais. Valeu. Carlos Eduardo Wing, direto de Curitiba. Vai botar um cobertorzinho. Cobre a Maria Laura por aí, por favor, hein? Obrigado. Prazer estar aqui novamente. Até semana que vem. Bom final de semana a todos. A gente vai se cobrir aqui no frio. E, aproveitando, parabéns novamente, Rafa, para o seu filho, completando aí mais um ano hoje. Então, valeu. Felicidades para você e toda a família. Obrigado. Um beijo para o Lucas, meu filho, fazendo 2 aninhos. Rapaz, como passa o tempo, né? Obrigado demais a você que esteve com a gente. Continue assinando os podcasts da MacLeod, baixe aí o Conversa que Rende, temos vários episódios durante o nosso histórico, venha fazer parte da nossa comunidade, estamos no LinkedIn, no Instagram, instagram.com/MacLeod, no LinkedIn de MacLeod Partners, busque os posts da MacLeod, fique sempre muito bem informado e, claro, venha fazer parte da nossa história. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.